Olá pessoal, mais uma vez, eu, Mestre Nenê, do Projeto Capoeira Shalom, venho aqui trazer mais uma palavra do Senhor para edificar a minha vida e a sua. E hoje essa palavra tem uma descrição de muita repercussão: religião. Qual a religião certa? Qual a religião que devemos seguir? Então, meus irmãos, peço que tenham atenção e escute um pouco do que eu tenho aqui para trazer para vocês através da palavra do Senhor. Amém? Eu queria começar em Tiago 1:27. Tiago 1:27, que fala assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, irmão de Jesus, traz essa palavra para a gente, que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades. Segura aí. Naquela época, as pessoas mais necessitadas eram as viúvas e os órfãos, quando perdia o seu esposo, o seu marido. Trazendo para o mundo de hoje, vemos muitas pessoas necessitadas. Então, qual a religião correta? Ajudar o seu próximo, buscar ajudar aquelas pessoas que realmente estão necessitadas, em todos os sentidos, né? Então, e a outra parte importante é essa aqui: e não se deixar corromper pelo mundo. E não se deixar corromper pelo mundo. O mundo do pecado. Não se deixar corromper, não se deixar se levar pelas mentiras, pelo pecado, pela prostituição, pelas drogas, tá entendendo? Então, isso aí é uma das partes importantíssimas em nossa vida. Não se deixar corromper pelo mundo. Nós precisamos ter essa visão e essa sabedoria. Porque, meus irmãos, tem uma história que fala de um jovem estudante que ele fazia teologia, se formou na teologia e quis se aprofundar cada vez mais e mais para entender e saber qual a verdadeira religião ele deveria seguir, qual a religião correta. E aí ele, conversando com um amigo dele, ele disse: rapaz, eu já estudei, já fiz já me formei, já busquei, fiz doutorado e tudo mais, e ainda não tenho essa resposta. Então eu vou andar aí pelo mundo afora, pesquisando e entrevistando pessoas até eu descobrir qual a religião correta eu devo seguir. E aí, meus irmãos, ele viajou de norte a sul do país e do mundo. Rodou e não conseguiu a resposta que ele queria. Em um determinado dia, ele já decidido a voltar para casa, em seu carro, ele ia passando ao lado de uma plantação de milho. E quando ele foi passando ali, ele viu lá na frente um senhor sentado no meio dessa plantação de milho e sentiu em seu coração de ir lá perguntar ao Senhor qual a religião certa. E assim ele fez. Ele parou o carro, encostou, foi até o Senhor, se apresentou, disse que era um universitário e estava fazendo uma pesquisa, se ele poderia fazer uma pergunta ao Senhor. E o Senhor humildemente disse: sim, meu filho, se estiver ao meu alcance para lhe ajudar. E aí ele disse para o Senhor: qual a religião correta? E aí ele disse: meu filho, religião para mim é que nem essa plantação de milho. Para que possamos fazer, existe um livro de instrução, o qual você tem que saber como preparar a terra,
plantar, aguar, fazer toda essa preparação. Você precisa estudar ou alguém lhe ensinar. No meu caso, meu pai me ensinou, o Senhor disse. E depois que você faz toda essa preparação da terra, planta, agoa, espera ela dar o fruto, colhe, ensaca, você tem que levar ao consumidor final. E aí, meu irmão, você vai ter várias formas de levar até o consumidor final. Você pode ir a pé, de moto, de carroça, de carro, de caminhão, você vai escolher. Porém, você tem que entender uma coisa: só existe um caminho, esse aqui em frente. Não tem outro caminho para chegar até a cidade e entregar ao consumidor final. Só existe esse caminho. E a religião é do mesmo jeito. Você tem um livro que se chama Bíblia. Ali está todas as instruções. E nela diz que só existe um caminho: Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. E aí esse jovem saiu super satisfeito porque conseguiu a sua resposta. Meus irmãos, é uma polêmica muito grande essa discussão de religião, política, futebol. Meu pai já dizia isso. E eu tenho o costume de, muitas vezes, quando eu chego em alguns locais que se fala em religião, eu digo, vamos comparar a religião com o futebol. Cada um tem a sua bandeira, cada um vai dizer que a sua é a melhor, é a mais correta. Porém, vocês têm que entender uma coisa: no futebol, se não tiver a bola, não tem jogo. Na religião, se não tiver Jesus, de nada está adiantando. Entendeu, meus irmãos? Então, que venhamos ter, primeiramente, a decisão de entregar nossa vida na mão do Senhor. E depois, existe a manutenção. Eu queria completar aqui na Bíblia, voltando um pouco, continuando em Tiago 1, mas indo para Tiago 1, 22. E olha o que ele diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-a em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Porque isso serve até para muitas pessoas que até tomam a decisão correta, que é entregar sua vida nas mãos do Senhor. Aceita Jesus como seu único Salvador. Porém, não dá manutenção. Como eu já disse em outro vídeo, a manutenção de orar, buscar o Senhor, leitura da Bíblia, o conhecimento, congregar, ir à igreja, porque a igreja tem lá o pastor, eu tenho o meu pastor como meu professor. Eu vou lá, ele me ensina as escrituras, ele nos esclarece muitas coisas, sem falar na alimentação. Quando a gente chega num culto, muitas das vezes a palavra vem direto para a gente, Deus fala diretamente com a gente. Então essa manutenção é importante, Você tomou o primeiro passo, aceitou a Jesus, amém. Depois você tem que ter a manutenção. E depois, como a própria palavra fala, não se limitem, não se envergonhem em dizer que você tomou essa decisão, que você a partir de hoje vai ser um cristão e vai seguir a Cristo. Não. Em relação à religião, relaxa a religião. Minha religião, isso não tem problema. Sua religião, você continue na sua religião. Deixe que o Espírito Santo do Senhor é que vai lhe esclarecer, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, aqui fala: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem, meu irmão, escutem a palavra, busquem a palavra, leiam a palavra, ponham-a em prática. Do contrário, se enganarão a si mesmo. Não adianta, será em vão. Isso serve para todos, meu irmão, até para aqueles que já aceitaram a Jesus e se sentem acomodados. Busquem, meus irmãos, se alimentem da palavra diariamente. Continuando em Tiago, no capítulo 1, versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo,
mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Chegou lá, olhou, saiu, acabou. Continuando no 25. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. 26. Se algum de vocês afirmar ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor. Tudo é um procedimento, tudo é um passo a passo, meus irmãos. Então, aí vem a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus amados irmãos, resumindo, temos que ter um entendimento de que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E se você já tomou essa decisão, amém. Então busque agora ter uma manutenção diária, orar, louvar, estudar, ler a Bíblia. Leia, porque pesquisas já dizem que você lê a Bíblia diariamente, isso traz paz para você. Faça isso. E você que ainda não tomou essa decisão, eu creio, porque eu mesmo pensava assim, às vezes eu me sentia envergonhado de tomar essa decisão, de aceitar Jesus, pelo que os outros iam falar, o que os outros iam dizer. Meu irmão, relaxa, meu irmão. A salvação é individual. Tome essa decisão. Agora tome e deixe Deus trabalhar na sua vida. Busque ao Senhor. Aceite Jesus como seu único Salvador e deixe Ele trabalhar. Procure uma igreja que você se sinta bem. Procure uma igreja que ensine a palavra. Procure uma igreja que estude, que leia a Bíblia. Isso é o correto. Você tem que ter um manual da vida, que é a Bíblia. Você tem que estudar, tem que entender como funciona. E aí, meu irmão, tudo vai mudar em sua vida. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, quero aqui, Senhor, já agradecer a Ti, Pai, pela oportunidade, mais uma vez, em aprendermos um pouco mais de Sua palavra, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a minha vida e a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração, para o entendimento de Sua palavra. Que o Senhor venha botar por terra toda timidez, toda vergonha, toda dúvida, Senhor, que venha existir em nossa vida. Pai, continua conosco. Habita o Teu Espírito Santo em nós, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pensamentos, palavras, ações e atitudes que não agradam a Ti. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Pai, quero também entregar em Tuas mãos a vida da minha família e da família dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Toma conta, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor de todos nós. Livra-nos de todo mal, de toda doença, de todo acidente ou incidente, Pai. Queremos entregar em Tuas mãos também todos os nossos projetos, todas as nossas obras, todas as nossas decisões em Tuas mãos, Senhor. Toma a frente. E crendo, Pai, que o Senhor só tem o melhor para nós, assim eu digo ao Senhor, que seja feita conforme a Tua vontade e não a minha. Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, que esse vídeo possa vir edificar a vida, Senhor, e que possa chegar ao mais longe que o Senhor queira levar. Senhor, assim eu já oro e te agradeço, engrandecido e crendo no seu poder. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Que Deus abençoe e fique aquele forte abraço.